Bom dia, pessoal! O nosso trabalho vai ser sobre Marcel Duchamp. Este trabalho é composto pelos alunos Bruna Zanelli, Daniel Ferrareto e Rafael Santos. Quem foi Marcel Duchamp? Marcel Duchamp, naturalizado norte-americano, foi um importante artista francês do começo do século XX. Ele era considerado um ícone do movimento conceitual de arte moderna, o dadaísmo, e o precursor do ready-made. Duchamp revolucionou a maneira de criar e apreciar a arte no mundo ocidental. O dadaísmo tinha como base questionar o papel artístico, trazendo à tona a atmosfera absurda que pairava no mundo, no contexto da Primeira Guerra Mundial. Duchamp também era envolvido em várias polêmicas por criar ready-mades bastante controversas, ou seja, ele fazia uma crítica com suas artes ao momento que se passava naquela época, e com isso acabou se tornando um dos artistas mais polêmicos do século XX. A gente tem como exemplo a obra Roda de Bicicleta, que em 1913 Duchamp colocou em seu ateliê em Paris uma roda de bicicleta sobre um banco de madeira. Nascia assim um dos primeiros ready-made. O artista gostava de olhar a roda enquanto produzia outras obras. Às vezes ele a girava simplesmente para ver o movimento do objeto, como forma de terapia. O Duchamp criou essa obra porque naquela época havia uma corrente de pensamento muito difundida sobre o utilitarismo, ou seja, todas as coisas deveriam ser úteis. E com isso, ele fez essa obra para que nenhuma das duas coisas teriam utilidade, ou seja, o banco não serviria mais para sentar e a bicicleta não serviria mais para andar. Então, gente, vou falar um pouquinho agora sobre a obra Porta-Garrafas. E essa obra foi feita em 1914, quando Duchamp ele adquiriu esse objeto, ou seja, ele não fez a obra. E depois dele adquirir esse objeto, ele decidiu levá-lo até seu ateliê. E o que chamava bastante atenção no objeto é as diversas pontas metálicas que tem nele, dando um caráter mais agressivo à peça, fazendo com que ela também seja conhecida como ouriço. A versão original do objeto foi jogada fora pelas irmãs do Duchamp, depois que ele se mudou de Paris. Aí ele deixou a peça lá. E atualmente existem 7 réplicas espalhadas por museus por todo o mundo. E essa obra é bastante importante para o dadaísmo, em medidas de como objetos prontos. Foi elevado à condição de arte, mesmo sendo um produto de manufatura, feito a princípio com outras intenções, com o artista colocando ela com uma intenção diferente, com a forma de arte. Então, gente, agora eu vou falar um pouquinho sobre a obra-fonte. Essa obra foi feita em 1917 e ela causou um grande alvoroço no meio artístico e até hoje é motivo de várias reflexões. Ela é considerada o ready-made de maior destaque na arte e a história dela é bastante curiosa, porque em 1917 havia uma exposição em que os artistas poderiam inscrever os seus trabalhos e pagar uma quantia para que eles fossem exibidos. E assim Duchamp fez ao escrever esse mictório assinado com um nome fictício, que é Harry Mutt, o nome que está assinado no mictório. E o trabalho foi rejeitado naquele ano. Entretanto, ganhou uma notoriedade do ano seguinte. Sobre o ready-made, Duchamp disse: se o Sr. Mutt fez a fonte com suas próprias mãos ou não, não tem importância. Ele a escolheu, ele pegou um objeto cotidiano e posicionou de forma que sua utilidade desaparecesse sob um novo título e ponto de vista. Ele criou um novo pensamento para aquele objeto. Uma observação importante é de que, recentemente, surgiram dúvidas sobre a autoria da obra. Há indícios, através de cartas, de que o verdadeiro nome por trás da fonte seja do artista alemão dadaísta Elsa von Oi, pessoal, Freytag. aqui é o Daniel. Eu vou falar um pouquinho dessa obra do Duchamp. A obra é LHOOQ.
que é uma réplica da Mona Lisa que ele pegou, e a Mona Lisa foi feita pelo Leonardo da Vinci em 1503. E essa tela que o Duchamp fez, ele basicamente só pegou a réplica mesmo e desenhou por cima de lápis o bigode na Mona Lisa e o cavanhaque. E também escreveu ali embaixo que o trabalho foi feito por ele, mas de uma forma bem simples. E essa obra, ela tem justamente o intuito de interpretar a história da arte como uma crítica, assim, à história dessa arte clássica. Ele criticava bastante por causa do dadaísmo também, que uma das características do dadaísmo é a ironia e o humor que ele faz nessa obra aí. E se você pegar a tradução que o som dessas letras fazem em francês, né, que ele é um pintor franco-americano, se pegar o som delas, elas vão parecer que você tá falando ela tem fogo no rabo em francês. E aí é uma outra forma de ironizar, criticar e vulgarizar ainda a, a, a arte clássica que tinha naquele tempo. Ele fazia essa parte de querer meio que contestar os ideais que a arte clássica tinha, que era a estética, a técnica que o pintor tinha que ter. E isso foi basicamente um ready-made também que ele conseguiu fazer. Que ele só pegou a réplica e desenhou por cima. Não teve muita mudança que ele fez. Não foi algo tão difícil de fazer, vamos dizer assim, que use muita técnica ou que tenha muita habilidade assim do pintor. E eu vou falar um pouquinho dessa arte contemporânea aí para a gente entender mais o contexto histórico que o dadaísmo e, portanto, o Duchamp estavam inseridos. Então, ela também pode ser chamada também de arte pós-moderna, né? Porque veio depois do modernismo. E ela surgiu na segunda metade do século XX e cerca da década de 1960, mais ou menos. E o contexto histórico que ela está inserido é bem importante para a gente entender como o dadaísmo se insere na obra de Duchamp. E esse contexto histórico é um contexto de modernismo, em que a racionalidade, o cientificismo, a lógica e a razão vão reinar nesses ideais e nessas correntes de pensamento. Vai ser muito influenciado tanto para a população e, portanto, para os artistas também que são dessa época. O automóvel, o cinema, eles estavam sendo desenvolvidos, o avião, a velocidade, ou seja, é uma época que inclui bastante ciência e bastante racionalidade, que também estava acontecendo que foi alguns dos reflexos da grande revolução industrial, né, mais para frente, e estava ainda em tempo de Guerra Fria. Então, muita das artes, das vanguardas europeias que está mais inserido nessa parte de literatura, vão ser muito parte dessa arte contemporânea, que ela tenta meio que fugir um pouco da realidade, muitas vezes, porque era um contexto de guerra, era um contexto de tensão social entre as pessoas e também era um medo generalizado de haver uma terceira guerra mundial. E isso eles tentam fazer com que a arte ela tenha uma parte mais abstrata e uma parte mais surrealista, como o surrealismo vai fazer também, que é uma vanguarda europeia que faz parte dessa arte contemporânea. E essa arte, ela tenta fugir um pouco do real, por isso o nome, surrealismo. E também essa parte do dadaísmo, ela tenta criticar esses ideais da arte clássica antigamente, que sempre foram parte das artes, que considerava muito a estética, considerava muito a técnica do pintor e eles valorizavam também muito a habilidade que o pintor tinha e não tentavam muito fazer como se a obra fosse tipo, muito facilitada. E era isso que o Ready-Made podia fazer. O Ready-Made era, por isso que ele era uma espécie de paradigma para a arte contemporânea e que ao mesmo tempo era uma negação do jogo de facilidades. Porque é muito mais fácil você pegar uma arte que já está pronta e você mudar apenas algumas coisas nela. Não envolve nada de técnica, não envolve nada de estética e rompe totalmente com os padrões que a arte antigamente tinha. Então é isso que o Duchamp vai fazer. Ele vai fazer uma crítica a essa arte que era que valorizava muito a estética e muito a habilidade e ainda vai fazer um tipo de humor, um tipo de ironia também que é muito característico do dadaísmo. Ele vai fazer basicamente uma revolta contra a arte clássica que havia antigamente. Vai fazer uma reforma, assim, vamos dizer. Bom, pessoal, aqui estão as nossas referências e espero que vocês tenham gostado da nossa apresentação. E até mais. Obrigado.